E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui presente para falar sobre o tema que estamos colocando aí, que seria o papel das fontes, as fontes alternativas na matriz energética brasileira. Bom, esse assunto tem despertado muito interesse no Brasil nos anos recentes, né? E está se vendo aqui um plenário muito bem qualificado, presente, interessado num assunto desse tipo. E nós temos recebido lá no Ministério muitas demandas para participar de muitos eventos, onde se deseja saber as políticas energéticas que o Ministério de Minas e Energia tem definido no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética, com o objetivo, digamos, de direcionar, digamos, continuar valorizando a questão das chamadas fontes alternativas. Esse nome, às vezes, tem várias denominações, chamam de fontes renováveis, fontes alternativas, mas eu acho que mais ou menos se entende o que se quer. Bom, eu vou usar aproximadamente uns 20 minutos, um pouquinho mais, talvez, de 20 minutos, e vou tentar apresentar como o Ministério de Minas e Energia está, digamos, entendendo a matriz energética brasileira hoje, certo? Falar algumas características dela com ênfase na questão das fontes alternativas e, principalmente, como essa matriz vai evoluir nos próximos anos. Bom, eu vou fazer algumas comparações internacionais, certo? Na medida em que a questão energética hoje ela é uma questão que ela faz parte de uma globalização. Quer dizer, não existe a questão energética isolada de um país, de uma região. Basta citar a questão das mudanças climáticas, que é um aspecto que é global, e também o comércio de energia no mundo. Quer dizer, quando se soma todos os energéticos, é o maior comércio, tá certo? E aspectos outros relacionados à importância do petróleo, questão de segurança, digamos, e por aí vai. Bom, essa primeira transparência, ela procura fazer uma comparação entre a matriz de oferta de energia no mundo e no Brasil. Aqui estão todos os energéticos. Vamos nos concentrar inicialmente na parte de cima, que é, digamos, a matriz energética de 2010 do mundo, certo? Expresso em função aí de sete fontes primárias de energia. É uma coisa interessante a gente destacar, e estamos utilizando dois índices que permitem a gente fazer uma avaliação assim sobre o, digamos, o grau de civilidade do uso da energia, que é um recurso natural nobre, né? Que é a questão da participação das fontes renováveis e a questão da participação dos combustíveis fósseis, que, de alguma maneira, tem uma pequena relação, mas não tão forte como aparentemente pode parecer. Bom, de qualquer maneira, esses dois índices permitem qualificar um pouco a matriz, se ela está uma matriz assim, como se usa muito na imprensa, suja ou limpa, né? A gente observa, por exemplo, que, bom, ali está em percentagens de participação das fontes primárias, que são essas fontes, essas 7 fontes, tá certo? É evidente que aquelas percentagens somam 100%, né? Isso foi no ano 2010. E a gente observa que o mundo utiliza 32% da sua energia vem do petróleo, seguido do carvão mineral, com 28%, e o gás natural, com 21%. Esses três combustíveis fósseis totalizam, portanto, 81% da energia que o mundo usa. E são os combustíveis que emitem o CO2 e contribuem para as mudanças climáticas. Um primeiro comentário é que esta participação de 81% quase não tem variado nos anos recentes. Apesar de todo o esforço da sociedade mundial, nos congressos de Copenhague, etc., para sair dos combustíveis fósseis, os resultados práticos ainda são muito pequenos. Não se visualiza no curto prazo. Quando se fala curto prazo, podemos pensar horizontes de pelo menos 10 anos, que vai mudar este panorama. Quer dizer, o mundo continuará aumentando a emissão de gases de efeito estufa.
por conta, fundamentalmente, da utilização do carvão da China, a Índia e outros países que estão utilizando intensamente esse combustível. E, no momento, não se encontra um substituto no montante que permita a sociedade mundial sair disso aí. Bom, em seguida vem aí os demais componentes, tá certo? Depois o combustível fóssil, a nuclear, a hidro, muito pequena, tá certo? Outras fontes colocadas aí. Aparece lá no final uma fonte com zero, chamados derivados da cana-de-açúcar, os derivados energéticos da cana-de-açúcar. Veja, essa fonte só existe no Brasil. Nós vamos depois explorar um pouco ela. Eu costumo dizer que ela só existe em português, tá certo? Quer dizer, claro, você pode traduzir, mas no mundo não tem, tanto que ali aparece zero, porque a parcela brasileira se dilui quando se olha o valor mundial. Bom, então essa matriz do mundo, veja bem, ela tem 81% de combustíveis fósseis e 13% apenas de fontes renováveis. Portanto, esses dois índices mostram que o mundo, no momento atual, ainda não está utilizando de uma maneira civilizada, digamos assim, esse recurso natural que é a energia. Porque essa matriz energética mundial, a médio e longo prazo, ela é inviável de ser mantida. Tá certo? Quer dizer, vai ter que se encontrar um caminho. Quando a gente olha o Brasil, aí a situação brasileira é uma situação extremamente confortável, quando se olha esses dois parâmetros. Por exemplo, combustíveis fósseis, nós temos uma utilização grande de petróleo, 37%, certo? Mas temos pouco de carvão, relativamente pouco de gás, e esses combustíveis fósseis, na matriz de energia brasileira, tá certo? Representa apenas 53%, quando se compara com 81% dos valores mundiais. E, no que diz respeito às fontes renováveis, nós temos 45%, e o mundo apenas 13%. Então, veja, poucos países, poucas regiões do mundo têm uma situação de uma matriz energética com essas características brasileiras. Baixa, entre aspas, mas reduzida comparado com os níveis internacionais, utilização de combustíveis fósseis e uma parcela significativa de fontes renováveis. Vamos olhar outra coisa interessante nessa matriz brasileira. Veja, a primeira fonte é o petróleo, que está acima da média internacional. Mas temos uma política clara de redução e a curto prazo, ao longo dos próximos 10 anos, nós vamos chegar a valores abaixo do mundial, qualquer coisa como 28%. Certo? A segunda fonte nossa são os derivados energéticos da cana-de-açúcar. O que é esses derivados? É o etanol, a produção de etanol, e a utilização do bagaço e de folhas, agora de palhas, etc., queimado, produzindo calor para a indústria do açúcar e do álcool e produzindo energia elétrica para a própria indústria do açúcar e do álcool e com excedentes para a rede, de uma forma competitiva, cogeração eficiente. É interessante destacar, veja, segunda fonte. Então, esta fonte, veja, qual é o sinal de ter essa produção? Saiu. É um sinal que vem do mercado nacional, por conta do etanol e do açúcar, e também do cenário internacional. E o Brasil está respondendo satisfatoriamente a esse desafio, porque nós temos amplas possibilidades de expandir a nossa fronteira agrícola, produzindo alimentos e energia, ambos de forma competitiva, sem ter uma competição entre eles, ao contrário do que existe no resto do mundo. E sem entrar nos nossos ecossistemas que queremos preservar. Então, é um modelo autossustentável, uma fonte renovável, competitiva e com tecnologia nacional. Qual é a importância dela para a energia elétrica? A importância dela é porque aparece o bagaço de cana, tá certo? Que é queimado, precisa do calor na indústria do açúcar e do álcool, e pode-se produzir energia elétrica de uma forma competitiva. Tá certo? A terceira fonte é a hidroeletricidade. E depois vem as demais complementares. Bom, isto aí, veja, isso não acontece por acaso. Quando a gente olha isso aí, é resultado de uma situação que vem da década de 70.
Porque as políticas energéticas, elas só têm resultado quando são implantadas e preservadas a médio e longo prazo. Não pode ter uma coisa imediata, tá certo, na política energética. Quando a gente olha aqui a dependência energética brasileira, certo, que essa lâmina apresenta o histórico desde 1970 até agora, onde essas percentagens ali significa quanto por cento o Brasil importava de energia. Chegamos a importar 45% da energia que o país precisava em meados da década de 70, em torno de 78, depois da crise de petróleo. Veja, quase metade da energia utilizada no Brasil a gente importava concentrado no petróleo. Nós tínhamos uma utilização grande de petróleo e só produzimos 20%, tínhamos que importar 80%, e numa situação em que o país estava numa fragilidade muito grande. Uma dependência externa, uma commodity com preços descontrolados, utilizado politicamente, certo? E o país tendo que enfrentar essa situação de saída de dólar, tá certo? De uma forma intensa que todos nós conhecemos o que a gente viveu naquela época. Neste momento, o Brasil teve 4 reações. 3 das 4 extremamente positivas. Políticas que foram mantidas a longo prazo. E a 4ª, um pouco discutível. Primeira reação, aumentar a produção de petróleo. Partimos para o petróleo, buscar petróleo na plataforma continental. E os resultados estão aí. Com o pré-sal agora, o Brasil vai ser um exportador importante de petróleo. Segunda reação, o pró-álcool. Corajosa na época, porque não era competitivo, havia uma série de dúvidas. O Brasil manteve essa política a médio prazo, estamos com etanol hoje competitivo e um exemplo para o mundo de uma fonte renovável não derivada de petróleo, um combustível líquido. Tecnologia nacional nos carros flex e assim por diante. Terceira reação, construção das grandes hidrelétricas. Foi quando a Eletrobras decidiu que o setor elétrico devia ficar dependente de hidrelétrica, que é a solução mais adequada para o nosso país. Era e continua até certo ponto sendo ainda a mais adequada, mais competitiva e assim por diante. E a 4ª reação, que foi em parte justificada na época, porque tinha outras razões políticas, foi o programa nuclear, que foi antecipado no tempo e que os resultados deixam um pouco a desejar. Mas, de qualquer maneira, as 3 primeiras alternativas o país manteve durante 30 anos. Aí chegou na matriz que está ali. Então, esse é um aspecto histórico importante. Bom, é evidente que quando a gente passa olha aquela matriz, tá certo? Nós temos aí uma parte da energia primária passa para a energia elétrica. Toda a hidrelétrica passa para energia elétrica, a nuclear também, uma parte do gás, do petróleo, do carvão, tá certo? A parte da biomassa. E quando a gente olha a matriz de energia elétrica brasileira, que já é um subconjunto daquela matriz de fontes primárias, a situação brasileira é mais favorável ainda quando se compara com o resto do mundo. Se observa que o mundo continua usando os combustíveis fósseis, o carvão mineral, veja, 41% da energia elétrica que o mundo usa vem do carvão mineral. Onde o programa chinês, do indiano, australiano, etc., é algo assim surpreendente. Quando se fala no programa chinês de carvão mineral, tá certo? Dá a impressão que a ordem de grandeza está equivocada. A China está inaugurando uma usina a carvão mineral de 600 megawatts em média, na verdade eles têm usina de 1.000, mas de 600 megawatts cada 3, 4 dias. 80 mil megawatts por ano de carvão mineral. Então, é algo assim surpreendente. Então, fica aquela pergunta, como é que nós vamos reduzir as emissões de CO2? Por mais que haja eficiência no processo, etc., a quantidade, em termos absolutos, vai crescendo. Então, veja, o mundo utiliza para produzir energia elétrica cerca de 68% dos combustíveis fósseis. Carvão, gás e carvão, gás e petróleo. O petróleo reduziu bastante. Foi substituído pelo gás para entrar para produzir energia elétrica no mundo, tá certo? E somente 18% de fontes renováveis.
Quando a gente vai para o lado brasileiro, tá certo? Nós utilizamos apenas 10% de fontes fósseis para produzir energia elétrica e as nossas renováveis de 86%. Em cima da hidroeletricidade, dos derivados da cana, tá certo? E de outras fontes, onde dentro dessas outras começa a aparecer a eólica e outras fontes renováveis. Então, a situação brasileira é uma situação extremamente favorável na matriz atual de energia total e a matriz de energia elétrica. Um último comentário é que, eu já fiz a referência, que o Brasil, que foi um importador de petróleo, de energia, tá certo? Isso foi se reduzindo ao longo do tempo. Hoje temos uma importação de cerca de 6% a 8% das energias que o Brasil precisa, concentrado na parcela paraguaia de Itaipu, concentrado no gás natural da Bolívia e um pouco de carvão mineral para a nossa siderurgia. Então, pode-se considerar que o país é praticamente autossuficiente e, dentro do horizonte do plano nacional, com a exploração do pré-sal, nós seremos um exportador importante de petróleo e, provavelmente, em alguma quantidade de gás natural, dependendo do montante de gás natural associado na camada do petróleo. Quando a gente olha aí um horizonte de 10 anos, no nosso plano decenal, você precisa quase que dobrar o nosso sistema energético. Quer dizer, se eu colocasse ali mais uns 2, 3 anos, 4 anos, eu chegaria a ter que dobrar o sistema energético. O que é que significa? Se eu tenho uma oferta de energia hoje, tá certo, de 270 unidades, isso vai para 440 em 10 anos. Se eu tenho de energia elétrica 550, vai para 870, isso para manter um crescimento dos 4,5% da nossa economia, que é um crescimento mínimo razoável, que faz com que o nosso PIB per capita cresça 4%, que associado a uma distribuição de renda, como estamos fazendo nos últimos anos, a qualidade de vida da sociedade brasileira vai mudar significativamente nos próximos anos. Isso é um desafio muito grande em todo sentido, porque vai exigir um esforço de investimento muito grande da sociedade brasileira, tem questões ambientais, questões associadas de vários outros tipos, em que nós devemos tratar com muito cuidado. Felizmente, o Brasil tem uma situação que poucas regiões do mundo e poucos países têm, é que nós temos uma abundância de fontes para a produção de energia, de fontes primárias. Não existe escassez de fontes para atender às nossas necessidades, não só neste horizonte de 10 anos, como horizontes de mais do que 10 anos. Quer dizer, nós temos as hidrelétricas, nós temos, tá certo, o carvão no sul, que pode ter um papel com a dificuldade das emissões, nós temos as fontes renováveis, a biomassa, a eólica, a solar, que é a nova fronteira que nós vamos ver, temos as hidrelétricas, tá certo? Temos agora a produção do pré-sal, que vai ser uma produção significativa, o gás natural também. Então, o Brasil tem todas as situações favoráveis para atender esse mercado. Temos que ter a sabedoria de escolher estas fontes de tal maneira que ter segurança energética, tenhamos uma energia competitiva, tá certo? E que os investimentos no setor energético, que são muito elevados, tenham os melhores benefícios para a sociedade, em termos de criação de empregos nobres, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Bom, quando nós olhamos agora um pouquinho o futuro, nós vemos que olhamos aqui a matriz energética brasileira nos próximos 10 anos, para aquelas fontes energéticas, o que a gente observa é que ela se torna, de alguma maneira, ligeiramente mais vantajosa do que hoje. A gente observa que o petróleo apresenta uma redução, quer dizer, de 37% para 30%, quer dizer, nesse horizonte de 10 anos. Portanto, o Brasil está, digamos, não é se afastando, mas tentando utilizar o petróleo de uma maneira mais nobre, tá certo? A gente observa que os derivados da cana continuam tendo um papel relevante no nosso sistema, tá certo? O gás natural também, o Brasil sempre utilizou pouco gás, porque não tinha gás, hoje tem amplas possibilidades de utilizar o gás, e as demais fontes que têm um papel aí, um papel complementar. Eu queria destacar o seguinte, veja, não tem nenhuma lei, nenhum decreto que diz que a biomassa da cana vai passar de 17% para 21%, e o petróleo vai passar de 37% para 30%. O que existe é que as políticas energéticas adotadas pelo Ministério, através da implantação do programa de expansão, com a realização de leilões, vai conduzir a sociedade na direção que está expresso aí, que é aquela que
parece uma das mais adequadas para o atendimento das nossas necessidades energéticas. Quando a gente observa a questão das fontes renováveis, nós vemos que tem uma pequena elevação da participação delas e também uma pequena redução da utilização de combustíveis fósseis, mostrando que nós estamos priorizando, digamos, esses dois índices que indicam uma civilidade, digamos, da utilização da energia. Quando nós vamos para a questão da energia elétrica, porque aí são todas as fontes energéticas, é interessante destacar que, dentro da competitividade das fontes primárias para a produção de energia elétrica, aquela mais econômica é a hidrelétrica. Podemos falar em valores aí na faixa de... As usinas da Amazônia estão custando 80, 90, 100 reais por megawatt-hora. Outras usinas de menor porte, podemos pensar 120, mas, digamos, um número de referência seria na faixa de 100. A segunda fonte é a eólica, que aparece aí como a mais competitiva, também nessa faixa, situado aí próximo a 100 reais. Vamos ver aqui a apresentação da eólica, que vai confirmar esses números. E a terceira, tá certo, vem a biomassa do bagaço de cana, fundamentalmente, tá certo? Seguida das demais, carvão, nuclear, etc. Então, essas três primeiras fontes, a hidrelétrica, a biomassa e a eólica, são aquelas que apresentam o maior índice de competitividade, ou seja, que se obtém a energia com menor custo unitário, tá certo? Bom, quando se olha a questão ambiental, tá certo? A gente observa que há uma diferença muito grande no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, tá certo? De gases de carbono, quer dizer, gramas de carbono equivalente por quilowatt-hora, das diferentes fontes. A mais favorável é a nuclear. Isso aqui se considera também a fase de fabricação dos equipamentos. A nuclear, ela tem uma emissão praticamente zero, tá certo? Não tem quase que emissão de gases de efeito estufa, tá certo? Seguido pela eólica, a biomassa e a hidroeletricidade. E as demais, os combustíveis fósseis, são aqueles que têm uma maior emissão. Então, essa é uma situação favorável àquelas três fontes que eu me referi anteriormente, que seria a hidrelétrica, a eólica e a biomassa. Ou seja, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, elas se apresentam como algo bastante favorável. Bom, quando nós olhamos agora a energia, a evolução do balanço de energia elétrica, tá certo? Que já é um subconjunto daquele balanço anterior, que tinha todas as fontes primárias, a gente observa que as políticas adotadas está havendo uma redução na participação da hidroeletricidade. Isso dentro do desejo de diversificar a nossa matriz, abrir espaço para outras fontes, inclusive as fontes alternativas. Há uma pequena redução da hidroeletricidade, mas ela ainda é o carro-chefe, é aquela que tem, em valores absolutos, o maior número, que nós vamos ver logo em seguida. Observa-se uma coisa interessante nessa matriz aí, quer dizer, olhando lá a última, que é a eólica, que tem uma participação de 0,4, e aí vai para 4,3, multiplica por 10. Esses números já estão subestimados. Hoje a gente imagina que vai ter uma participação maior, tá certo, da eólica, relativa, digamos, em relação aos demais. Há também um aumento da biomassa, do bagaço de cana, dobra a sua participação nesse horizonte, tá certo? E as demais fontes, mais ou menos, se complementam em relação aos restantes. Bom, para finalizar, eu apresentaria aqui essa transparência, que tem aí muito número, mas eu vou fazer uma síntese que dá uma ideia, digamos, de uma espécie de um resumo das políticas energéticas do Ministério. O Brasil tem em 2010, cerca de 112 mil megawatts instalados. E nesse horizonte de 10 anos, de acordo com o nosso plano decenal até 2020, ele teria que instalar cerca de 180 mil até 2020, ou seja, evoluir dos 112 para 181 mil megawatts, o que representa um programa de 70 mil megawatts nesses 10 anos, incluindo a autoprodução, não é só o sistema elétrico das concessionárias. Desse programa de 70 mil megawatts, a gente observa que a hidroeletricidade participa com 49%, quase metade, 35 mil megawatts, baseado na hidrelétrica, espalhada pelo país inteiro e, em particular, as grandes hidrelétricas da região norte brasileira, as usinas do Madeira, Giral, Santo Antônio, que entra em operação, já estão entrando em operação agora, depois Belo Monte, depois as usinas do Tapajós, do Baixo Tapajós, que é a última fronteira da hidroeletricidade no Brasil. Em seguida, tem a eólica e biomassa,
mais ou menos 15% cada um, o que dá cerca de 81% do programa em cima dessas 3 fontes. Veja quais são as características dessas 3 fontes que fazem com que o Ministério de Minas e Energia oriente a política nessa direção. Essas 3 fontes. Primeiro, o Brasil tem grande quantidade, portanto, pode ser utilizado num programa de médio e longo prazo. Segundo, são fontes renováveis, que dá uma qualificação positiva para elas. Terceiro, tecnologia nacional. Quarto, do ponto de vista ambiental, são fontes que, bem planejadas, apresentam características muito favoráveis, não só quanto à emissão de gases de efeito estufa, como também quanto aos impactos ambientais localizados onde se encontram os empreendimentos. E são as fontes que nós entendemos que têm alguns benefícios adicionais, seja no setor industrial, comercial, seja em outro uso de recursos hídricos para as hidrelétricas, porque as nossas hidrelétricas não são só planejadas para produzir energia, que permite caracterizar essas 3 fontes como as fontes prioritárias. E as demais fontes têm uma complementação. Bom, eu diria o seguinte, quer dizer, o Brasil provavelmente, quer dizer, hoje nós temos um modelo institucional que tem respostas extremamente positivas. Quer dizer, nós temos uma engenharia econômico-financeira dos leilões que permite uma disputa e ter modicidade tarifária. Tem contratos de longo prazo, quem sai vencedor do leilão, portanto, é um project financing. Isso abre as portas de financiamento do BNDES. Então, o nosso modelo não apresenta, até o momento, apesar do montante de investimento, restrições financeiras. Os recursos aparecem para viabilizar os projetos. Temos que ter algumas dificuldades na área ambiental, mas que estão sendo devidamente contornadas. Isso faz com que o Brasil tenha uma matriz energética confiável do ponto de vista de segurança energética, tá certo? Tenha modicidade tarifária e temos o nosso programa social de atendimento à população que não tem energia, que é o Luz para Todos, que deve neste ano, complementar o atendimento de 100% da sociedade brasileira, que é algo com grande subsídio para aquela comunidade que não tinha energia e que complementa um programa de natureza, digamos, social, muito importante, né? Só para encerrar, essa matriz energética, veja, ela tem índices de civilidade, digamos assim, muito favoráveis, uma grande parcela de fontes renováveis, baixa emissora de gases de efeito estufa, portanto, o país tem segurança energética com projetos que impactam o menos possível, desde que bem planejados, o nosso meio ambiente, e, fundamentalmente, tecnologia nacional e uma energia que tem um custo razoavelmente satisfatório. Eu queria fazer apenas um comentário, complementando, aqui eu cheguei a assistir só o final aqui da fotovoltaica, mas, em princípio, o que eu vi realmente está dentro daquilo que o Ministério espera que vai acontecer. Quer dizer, a energia fotovoltaica, ela hoje, tá certo, já apresenta redução de custos significativo, de valores há alguns 4, 5 anos atrás de R$ 1.000 por megawatt-hora. Hoje já temos sinais claros na faixa de R$ 300 por megawatt-hora. É importante destacar que, para um programa comercial, esses 300 teria que se comparar com opções que o país tem de 100, 120. Portanto, ainda não tem um nível de competição que permita um programa comercial de grande porte, mas, de qualquer maneira, neste nível de R$ 300, a nível do consumidor final residencial, que paga uma tarifa mais impostos na faixa dos R$ 400, começa a dar uns primeiros sinais de competição. É verdade que esse custo da fotovoltaica é sem imposto, R$ 300, enquanto que o consumidor residencial paga os 400 com imposto. Então, tem que ter um pouco de cuidado nisso aí. Mas nós temos recebido sinais concretos dos fabricantes, o Ministério de Minas e Energia recebe proposta de fabricantes de painéis fotovoltaicos de vários países do mundo, Alemanha, Coreia, Espanha, Japão, China e assim por diante, tá certo? Israel, quer dizer, de vários países, onde eles nos trazem sinalizações claras que o custo da energia fotovoltaica está se reduzindo na faixa de 15%, 20% ao ano. Números concretos, isso tem acontecido e tudo indica que vai acontecer. E o Brasil é um país de sol.
Quer dizer, as condições nossas são muito mais favoráveis. Se um painel fotovoltaico funciona na Alemanha, no Japão, imagine nós aqui que temos várias horas do dia. Então, em algumas dessas reuniões que o Ministério tem participado, nós temos levantado assim uma pequena dúvida. Veja, se hoje custa R$300 e vai cair, digamos aí, 15%, 20% ao ano, dentro de 5 anos, essa energia vai custar os 150, que é o custo marginal de expansão do Brasil. Num horizonte aí relativamente rápido. E nós estamos nos preparando, desenvolvendo todo um esforço junto com a ANEEL, a regulação, experiência de alguns projetos dos 120 tetos, semelhantes ao que tem acontecido em vários outros locais no Brasil, de tal maneira que, no médio prazo, que eu chamo médio prazo ao longo do plano decenal, o Brasil tenha mais uma opção de fonte energética importantíssima, renovável, tá certo? De baixo emissão de gases de efeito estufa, tá certo? E competitivo, contribuindo para a segurança energética brasileira. Então, a fotovoltaica é, no nosso entendimento, digamos, a próxima fronteira das fontes alternativas e certamente acontecerá com ela o que aconteceu com a energia eólica. Bom, resumidamente, seriam essas colocações que eu queria fazer. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu agradeço a atenção.